Muito bem, pessoal. Neste vídeo vamos iniciar o estudo da Lei Orgânica do município de Santo Antônio da Patrulha. Conteúdo previsto aí para os cargos de nível médio e superior na parte de legislação do concurso do município de Santo Antônio da Patrulha. Vamos trabalhar então aqui a Lei Orgânica. Vamos ver como que ela pode ser cobrada na prova do nosso concurso. Bom, como eu sempre faço em meus cursos, nós temos disponível uma apostila em formato PDF, tá? Que aí, quando tu faz o login no nosso site, tem ali a parte de materiais, tu pode clicar em materiais e baixar essa apostila. Recomendo que faça isso para acompanhar a aula, porque aí tu vai conseguir entender bem o conteúdo. Porque além de eu trazer a lei orgânica atualizada, eu também trago ela com alguns quadros comparativos que vão auxiliar na tua memorização do conteúdo, tá? Então recomendo que utilizem a apostila do curso e não outras apostilas, tá? Bom, temos aí um preâmbulo nessa lei orgânica. Preâmbulo geralmente não é cobrado, muito raramente uma banca vai fazer uma questão sobre o preâmbulo, tá? Porque ele só diz que os vereadores, né, se reuniram e, usando as suas prerrogativas que estão previstas lá na Constituição Federal, fizeram então esta lei orgânica, né? Esta lei orgânica foi promulgada então pelos vereadores do município, a lei orgânica que vai organizar a administração pública e a Câmara Municipal do município aqui de Santo Antônio da Patrulha. Regras que envolvem então o Executivo e o Legislativo estão previstas aqui nesta lei orgânica, tá? Temos o primeiro título, que é o título que trata dos princípios fundamentais. Esse título ele se baseia nos primeiros artigos da Constituição Federal, que também tem este título, né, de princípios fundamentais, os artigos 1º a 4º da Constituição Federal. E aqui eles adaptaram ao município de Santo Antônio da Patrulha, dizendo que o município, como a gente sabe, o município de Santo Antônio da Patrulha, que é um dos municípios mais antigos do nosso estado, né, ele é integrante do Brasil e do Rio Grande do Sul, autônomo em tudo que seja do seu interesse local. E o objetivo do município, ele objetiva na sua área territorial de competência o seu desenvolvimento com a construção de uma comunidade livre, justa e solidária, fundamentada na autonomia, porque o município é autônomo, e nós vamos ver como que se expressa a autonomia do município de Santo Antônio, na cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, na livre iniciativa e no pluralismo político, exercendo o seu poder de decisão dos munícipes pelos seus representantes eleitos, nos termos desta lei orgânica, da Constituição Estadual e também da Constituição Federal. Então, claro, o município vai seguir essa lei orgânica que nós vamos estudar, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e a Constituição Federal. Bom, até aqui também não costumam aparecer questões em prova, tá? Aí o parágrafo 1º traz que essa ação do município, ela deve se desenvolver em todo o território do município, sem privilégio de distrito ou bairros. Todos os distritos e bairros do município devem ser tratados da mesma forma, reduzindo as desigualdades regionais e sociais, provendo o bem-estar de todos, sem nenhuma forma de preconceito, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. E aí a soberania popular, que significa que quem manda é o povo, né? Que o poder vem do povo. A soberania da vontade do povo, a soberania popular, ela é exercida pelo sufrágio universal. Sufrágio universal significa que todos que preenchem os requisitos da lei e da Constituição podem votar e podem ser candidatos a prefeito, a vereador, conforme o caso. E também pelo voto direto e secreto. O povo vai à urna, né, de 4 em 4 anos, eleger lá seus representantes. Voto esse que tem igual valor para todos. Além do voto, que é a principal forma de expressão da soberania popular, pode haver uma convocação para um plebiscito, que é uma consulta prévia ao povo do município, um referendo, que é uma consulta posterior, ou até mesmo a iniciativa popular. A iniciativa popular é exercida pelo eleitorado do município. É possível que 5% dos eleitores do município assinem, né, conjuntamente um projeto de lei, por exemplo, e apresentem uma proposta de lei. É a iniciativa popular, que a gente vai ver nessa lei orgânica como funciona. Ela também tem previsão lá
na Constituição Federal, tá? Muito bem. Até aqui, pessoal, poucas questões aparecem em prova. Agora o artigo 2º, ele traz um tema, uma informação que as bancas adoram explorar e já foi cobrado em concursos de mais de um município, essa questão dos poderes do município, tá? Por quê? O município de Santo Antônio da Patrulha, ele tem só 2 poderes, o executivo e o legislativo. Diferentemente dos estados, como o estado do Rio Grande do Sul ou da União, o governo federal, porque eles vão ter 3 poderes, eles têm o executivo, eles têm o legislativo, e o terceiro poder é o poder judiciário. Não existe, pessoal, não existe poder judiciário nos municípios. Todos os municípios do Brasil, só têm 2 poderes. O executivo, que a gente vai estudar, que é a prefeitura aqui do município de Santo Antônio da Patrulha, e o legislativo, que é a Câmara Municipal ou Câmara de Vereadores, tá? Esses são os 2 poderes do município. E a banca vai tentar te enganar afirmando que tem um terceiro poder. E tu sabe que não existe. Não existe poder judiciário municipal, tá? E aí eu fiz um quadrinho, nossa apostila, para te lembrar dessa distinção que tu não pode esquecer na prova, não pode cair em pegadinha. Porque lá na Constituição Federal, quando fala na União, nós temos 3 poderes. Aqui na Lei Orgânica, quando fala no município, nós temos 2 poderes, tá? Só executivo e legislativo. Símbolos do município são o hino, a bandeira e o brasão do município. O município, objetivando, com a intenção, então, de integrar organização, planejamento e execução de funções públicas de interesses regionais comuns, ele pode se associar a demais municípios limítrofes. Então, pode se associar com o município vizinho, né, para conjuntamente prestar algo. Por exemplo, se associa ali com o cara A, por exemplo, e faz algo em conjunto, tá? Essa aqui é a ideia do artigo 4º. Porque, às vezes, é mais vantajoso para o município, especialmente para municípios menores, que seria o caso dos municípios vizinhos a Santo Antônio da Patrulha, é interesse deles, conjuntamente, prestar algo para sair mais barato. Porque se eu vou fazer algo para 5.000 pessoas, o valor vai ser um. Se for para 20.000, vai ser outro, né? Então, quanto maior a demanda, tende a ser menor o preço. Por isso, os municípios podem, conjuntamente, unir esforços para atender as populações de ambos os municípios, tá? E o artigo 4º, então, autoriza o município de Santo Antônio da Patrulha a fazer isso, como não poderia deixar de ser. Bom, temos o título 2 aqui da Lei Orgânica, avançando para a próxima página do nosso material, e aí nós temos aqui a organização do município nesse título 2, trazendo ali que o município, que tem sua autonomia político, administrativa e financeira, ele é organizado e regido por esta lei orgânica, pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual. Desse artigo 5º, dificilmente vão formular alguma questão. Agora, o artigo 6º, ele é importantíssimo, ele já foi também objeto de provas de concursos municipais. A autonomia do município. O que é a autonomia do município? É dizer que o município de São João da Patrulha, ele é autônomo. Ele não está subordinado ao Rio Grande do Sul nem ao governo federal. Ele é um ente autônomo que se relaciona, é claro, com o Estado e com a União, mas ele tem a sua autonomia. E como que se expressa essa autonomia do município de Santo Antônio da Patrulha? De 4 formas que eu também já resumi ali no quadrinho, né? Primeiro, eleição direta dos vereadores. O povo vai às urnas e escolhe os seus vereadores. Segundo, eleição direta do prefeito e do vice-prefeito. O povo escolhe quem vai governar. O próprio povo do município escolhe quem vai administrar o município. Terceiro, a administração própria no seu interesse local, que é o que faz a prefeitura, administrando os interesses locais da coletividade. E também a decretação e a arrecadação dos tributos de sua competência e a aplicação de suas receitas. Que o próprio município de Santo Antônio, ele vai instituir, cobrar e arrecadar taxas, contribuições e impostos, como o IPTU, como o ITBI e como o ISS, que são os 3 impostos que são competência do município. E aí o município, então, como ele institui seus tributos e aplica suas receitas, com isso ele consegue ter autonomia, porque ele tem receita própria. É claro que o município recebe recursos do Estado e da União, e precisa desses recursos para dar conta de todas as demandas do município, tá? Mas o fato do município ter os seus próprios tributos,
cobrá-los e arrecadá-los e aplicar as receitas deles como entender melhor, fazem parte também desta autonomia do município. Então, a questão dos tributos e aplicação de suas receitas também é uma expressão da autonomia do município. Tá? Muito bem, e aí o que a banca faz na prova? A banca traz uma quinta hipótese. A banca coloca assim, ó, não é expressão da autonomia do município. Ela copia em 4 assertivas essas informações que a gente viu e numa quinta inventa algo diferente. E essa quinta que tu vai marcar como aqui não é uma expressão da autonomia do município, porque tu sabe que essas são as 4 formas com que se expressa a autonomia do município aqui de Santo Antônio da Patrulha. Tá? Temos no artigo 7º que o município tem sua sede na cidade de Santo Antônio da Patrulha, que lhe dá o nome. Tá? O município vai ter os seus distritos e a criação, organização e supressão de distritos depende de uma lei municipal. Uma lei municipal que vai observar a lei estadual. Só que, além disso, qualquer alteração territorial do município depende de uma consulta prévia às populações diretamente interessadas, mediante plebiscito. Então, antes de alterar o território do município, tem que consultar as populações interessadas, mediante um plebiscito, e as pessoas, então, dessas localidades vão votar para dizer se concordam ou não com a alteração. Tá? Então, para alterar, criar, organizar e suprimir distritos, precisa de lei municipal, observando a lei estadual, e qualquer alteração territorial vai precisar do plebiscito. Tá? Isso pode ser perguntado em prova, e podem te enganar dizendo, por exemplo, que qualquer alteração precisa de referendo. Não, plebiscito é uma consulta antes, não depois. Tá? Temos no artigo 8º que o município vai adotar o planejamento, né, como instrumento básico para a promoção do desenvolvimento organizacional, físico, territorial, econômico, social e cultural. Tá? Seguimos para falar sobre bens e competência. Temos no artigo 9º que são bens do município de Santo Antônio da Patrulha, os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser distribuídos. Claro, a lei orgânica foi feita lá em 1990, né, e naquela época o município de Santo Antônio da Patrulha tinha o seu patrimônio. Aquele patrimônio continuou sendo do município, além dos outros que lhe vierem a ser distribuídos a partir de então. Tá? O município também tem direito à participação no resultado da exploração de recursos minerais pertencentes a eles, existentes no seu território. Então, quem explorar recursos minerais no território do município de Santo Antônio da Patrulha vai ter que recolher uma importância também, uma participação do resultado para o município. Tá? E aí nós temos no artigo 10, um artigo que traz as competências do município. Isso cai bastante em prova. É essencial que tu conheça as competências, o que cabe ao município. Porque na Constituição Federal, nós temos uma série de atribuições que cabem à União, que o governo federal vai cuidar. Tem outras coisas que cabem aos estados. E tem outras coisas que cabem ao município, porque o município é quem está mais próximo das pessoas. Então, quem mais faz competências é o próprio município. Então, aqui nós temos a lista delas, como também tem na Constituição Federal, só que a lista aqui na Lei Orgânica é um pouquinho mais completa do que a lista que tem lá na Constituição Federal das competências do município. Tá? Então, temos aqui no artigo 10, que compete ao município no exercício de sua autonomia. Primeiro, se organizar administrativamente. É a prefeitura, né? A prefeitura tem uma estrutura administrativa, tem lá a prefeitura e várias secretarias e vários órgãos, e isso é competência do município. Cada município estabelece a sua estrutura. Segundo, decretar as suas leis, suas próprias leis são decretadas pelo município, expedir decretos, o prefeito expede decretos e também atos relativos ao seu peculiar interesse. Então existem leis municipais, como essa lei que a gente está estudando, que foi decretada pelos próprios vereadores do município de Santo Antônio da Patrulha. Tá? Também o município vai administrar os seus bens, adquiri-los e aliená-los, aceitar doações e heranças e dispor sobre como utilizar os bens. Tá? E as regras também sobre a distribuição de bens estão previstas aqui na lei orgânica, assim como lá na lei de licitações. Tá? Também é competência do município desapropriar por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. Sempre que o município entenda que uma propriedade é necessária ou é útil ou há um interesse social no uso dela de uma forma diferente da forma como está sendo usada, mesmo sendo uma propriedade particular, o município pode desapropriar.
o prefeito vai lá e dá um decreto declarando aquela área de utilidade pública, por exemplo, e se abre um processo de desapropriação. Pode o município retirar, sim, propriedades privadas, só que, claro, tem que seguir a regra da Constituição Federal, né, que vai garantir uma indenização prévia, justa e em dinheiro, como está lá no artigo 5º da Constituição. Então, é competência do município a desapropriação, sim. Também é competência do município permitir, conceder e autorizar serviços públicos de interesse local e os que lhe sejam concernentes, incluindo transporte coletivo, táxis e outros serviços. Também compete ao município organizar os quadros funcionais e estabelecer o seu regimento jurídico dos servidores, que é o regime jurídico dos servidores, né? Outro conteúdo também que a gente vai estudar nesse curso, né? Então, o município, ele estabelece o seu próprio regime jurídico. Também ele vai elaborar e executar o plano diretor, tá? O plano diretor do município é o plano que vai trazer as principais regras, né, sobre o desenvolvimento do município, limite de altura de construções, de prédios, limite de distância do recuo da calçada, dos imóveis, conforme seja uma área central, conforme seja uma área mais afastada. Essas regras, então, de ordenamento territorial e ocupação e uso e ocupação do solo estão dentro desse plano diretor do município. Tá? O município também vai prover, no que couber, o adequado ordenamento territorial, mediante controle, planejamento do uso, do parcelamento e ocupação do solo urbano. Vai exigir do proprietário de solo não edificado que promova o seu adequado aproveitamento, e mais adiante, lá na parte mais final da lei orgânica, está especificado como que o município vai exigir isso, tá? Porque se alguém tem um imóvel no município e não toma providência sobre ele, não faz nada, deixa abandonado o imóvel, ele está sujeito ao parcelamento ou edificação compulsórios, e se ainda assim, fixados prazos, o proprietário não constrói, não faz nada naquela área, aí o município vai começar a implantar o IPTU progressivo. Quanto mais tempo ficar com o imóvel parado, maior vai ser o IPTU. E depois de um tempo, se continuar com o imóvel abandonado, mesmo pagando o IPTU maior, o proprietário continua sem fazer nada naquele imóvel, aí o município pode desapropriar, tá? Desapropriar mediante títulos da dívida pública municipal. Processo esse que está regulado mais especificamente lá no Estatuto das Cidades, que diz então que inclusive a pessoa vai receber não uma indenização prévia. Nesse caso, a desapropriação ela vai ser como uma indenização em títulos da dívida pública, tá? Resgatáveis em até 10 anos. Então, é um prejuízo complicado para quem tem um imóvel e não faz nada, tá? Então, se tu tem um imóvel no município, tu deve dar para ele uma função social. Nele tu deve construir ou moradia, ou possibilitar um comércio, uma indústria, alguma coisa com função social tem que ser feito. Ninguém tem direito de ter um terreno e deixar ele abandonado, tá? Muito bem. Temos ainda no inciso 10, também a competência do município criar, constituir a sua guarda municipal, e a guarda municipal ela serve para proteger bens, serviços e instalações do município, tá? E geralmente se coloca guarda municipal nos prédios públicos do município, nas escolas, postos de saúde e assim por diante. Temos também, como competência do município, promover a proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico e paisagístico local, observadas a legislação e ação fiscalizadora federal e estadual. Também legislar sobre a contratação em todas as modalidades para a administração pública municipal, direta e indireta, inclusive fundações públicas municipais, respeitando, claro, as normas da legislação federal. Também é competência do município disciplinar a limpeza dos logradouros públicos, a remoção do lixo domiciliar e dispor sobre prevenção de incêndio. Também cabe ao município fixar os feriados municipais, bem como o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação de serviços e outros. Também cabe ao município legislar sobre serviço funerário e cemitério, fiscalizando os que pertencerem a entidades particulares. Vão ter cemitérios que são públicos, e esses são do município, o município cuida deles, e tem outros, né, que pertencem a entidades particulares, esses ao município cabe fiscalizar, tá? Também o município tem a atribuição de interditar edificações que estejam em ruínas ou em condições de salubridade, e também de demolir construções que ameacem a segurança coletiva. Se tem um prédio que está com risco de desabar
e isso pode atingir pessoas do município que estejam passando, ou que morem perto, ou que trabalhem por perto, é obrigação do município interditar as edificações, se for o caso até mandar demolir, tá? Também é atribuição do município regulamentar a fixação de cartazes, anúncios, emblemas e quaisquer outros meios de publicidade e propaganda. Regulamentar e fiscalizar competições esportivas, espetáculos e divertimentos públicos. Legislar sobre apreensão e depósito de semoventes, que seriam animais, né, semoventes, aos que se movem por conta própria, né, por isso o termo semoventes. Mercadorias e imóveis em gerais, em caso de transgressão de leis, porque se alguém transgride uma lei do município, conforme o caso, pode ter alguma mercadoria ou até mesmo um animal apreendido. E nesse caso, né, o que se faz com o que é apreendido? Bom, o município vai legislar para estabelecer como que se deve proceder para vender essas coisas ou bens apreendidos, que geralmente vai acontecer por meio de um leilão, né? Também o município tem o dever de legislar sobre serviços públicos e regulamentar processos de instalação, distribuição e consumo de água, gás, telefonia fixa e móvel, luz, energia elétrica e todos os demais serviços de caráter coletivo. Também criar normas de construção dos logradouros dos prédios públicos que assegurem acesso adequado a idosos e pessoas portadoras de deficiência, tá? Então essas são as competências do município, que cabe a ele, somente a ele, desempenhar, tá? O artigo 11, por outro lado, traz competências que são do município, mas também são do governo estadual e do governo federal. E nesses casos o município vai atuar em conjunto. O que já aconteceu em prova de concurso? Já caiu em prova de concurso uma questão dizendo o seguinte: assinale das alternativas a seguir qual que é uma competência do município comum com a União e o Estado. Aí a banca copia 4 competências do artigo 10, que a gente já viu, que são só do município, e coloca uma que é comum, ou faz o contrário, tá? Por isso é importante tu distinguir. Agora que tu já sabe quais são as competências do município, a gente vai ver que as competências que são do município, em conjunto com o governo estadual e com o governo federal. Vão envolver aqueles assuntos que envolvem todos, tá? Saúde, assistência social, educação, meio ambiente. Por quê? Porque todos esses entes vão ter os seus órgãos, existem órgãos federais, estaduais e municipais, de proteção ao meio ambiente, de saúde, de educação, e todos eles vão atuar conjuntamente para garantir a melhor preservação desses valores, tá? Então nós temos aí, ó, nessa competência comum a gente tem, todos vão zelar pela guarda da Constituição Federal, das leis, vão cuidar da saúde e assistência social, da proteção ao meio ambiente, tá? Conforme está listado aí no item 3, em especial quanto a esses elementos aí listados, né? Também vão cuidar da execução de políticas de promoção de habitação, transporte, desenvolvimento urbano e rural, segurança, desenvolvimento agrícola, industrial, comercial e de serviços, educação, como eu tinha falado, cultura e desporto, turismo e lazer e saúde. Também eles devem manter, com a cooperação da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e ensino fundamental, educação superior e cursos técnicos profissionalizantes. Essa educação básica, né, que nós temos prevista como atribuição do município, mas que também é exercida com a colaboração da União e do Estado. O município também vai estabelecer política de apoio e estímulo ao cooperativismo, a associação de micros e pequenas empresas, artesãos e outras formas de organização associativa, né? E também vai organizar sistema de programas de prevenção e socorro nos casos de calamidade pública, né? Que também nesses casos nós teremos uma competência comum, tá? Bom, pessoal, então essas são as competências comuns do município com a União e com os estados, e é importante tu sempre comparar o artigo 10 com o artigo 11, porque uma questão da tua prova pode sair daí, tá? Próximo vídeo eu volto, e aí nós vamos entrar no próximo assunto do nosso estudo da lei orgânica, que é o estudo do poder legislativo. Vamos conversar um pouco, então, sobre a Câmara de Vereadores aqui do município de Santo Antônio da Patrulha, tá? Então é isso, pessoal. Dá um clique que eu já volto para a gente continuar o nosso estudo sobre a lei orgânica municipal. Até logo!